Olá você, tudo bem? Como é que vai? Como é que vai? Tudo bem? Como é que estamos? Venha participar de mais um conteúdo de matemática e hoje nós vamos trabalhar porcentagem, só que com foco em compra e venda de produtos ou serviços, tá bom? É um assunto do dia a dia, muito importante de se aprender e com certeza vai ser muito útil para você. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver o que, é que a gente pode aprender hoje. Tudo bem? Vamos definir o seguinte: P0 como sendo o valor de uma mercadoria, um produto, tá certo? O preço inicial. Vamos supor que essa mercadoria ela sofra um aumento, tá certo? Sobre esse valor. E esse valor vai ser dado pelo preço P final, aonde nós temos essa equação que vai expressar justamente o valor desse preço final, ok? Que é dado pela seguinte expressão: P é igual a P0 vezes 1 mais I, sendo I a taxa de aumento. Tá bom? Então, você tem uma mercadoria que ela custa um determinado preço no começo. E ela vai ser sujeita ao aumento, tá certo? Através de uma taxa em que você pode estabelecer o seguinte: qual vai ser o valor final? Qual vai ser o preço final dessa mercadoria, tá certo? O preço de venda dela. Então vai ser dado por essa expressão aqui. Você tem uma mercadoria, foi comprada com preço de custo, tá certo? E aplicando-se uma taxa, você tem um novo valor, que é o preço de venda dela, que é o preço final. Ok? Então, vamos pegar um probleminha, vamos aplicar essas ideias para ver como fica mais claro. Calcule o valor de R$ 30 acrescido de 15%. Tá certo? Vamos supor que você tem comprado uma mercadoria por R$ 30 e quer vender ela com acréscimo de 15%. Muito bem. Então, o que é que nós fazemos? Como sempre, vamos pegar os dados e vamos organizar antes de fazer qualquer continha, tá certo? Chamando de preço de custo, preço inicial, nós temos o que? R$ 30. A taxa que vai ser aumentada vai ser de quanto? De 15%. Já imediatamente você transforma em fração, 15 sobre 100, ou na forma unitária, que é mais interessante de fazer essa conta. E o P, que é o preço de venda, é o que você quer descobrir. Perfeito? Então vamos lá. P igual a P0 vezes 1 mais I. Ok? Só colocar os dados do problema na fórmula e resolver. Então vamos lá. P é igual a 30 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,15, fecha parênteses. Se você fizer a conta direitinho, a soma primeiro multiplicando por esse número, você vai achar 34,50. 34,50 o que? É dinheiro. Então, o novo valor é de R$ 34,50. Tá vendo? Ó, o valor bem superior desse. É um valor inicial, é um preço de custo, e a partir desse preço de custo, aplicando os 15%, você chegou no valor de venda aqui, obtendo então esse lucro, R$ 34,50. Mais alguma dúvida? Vamos ver a próxima situação. Suponha que você tenha comprado um valor com preço inicial, depois de um tempo você resolveu vender essa mercadoria, esse produto, só que com um desconto. Tudo bem? O valor P, o novo valor então, o valor de venda vai ser dado da seguinte forma: P igual a P0 vezes 1 menos I. Perfeito? A situação anterior era mais I, aqui é menos I. Por quê? Porque é uma taxa de desconto. Tá certo? Então como é que é? Você comprou uma mercadoria por um preço inicial, por um preço de custo, e o preço de venda dela vai ser menor porque você vai aplicar um desconto. Tranquilo? Essa ideia? Vamos ver uma aplicação. Olha lá. Calcule o valor de R$ 40 abatido de 20%. Então você tem um valor inicial, foi o que você comprou, o preço de custo, e essa mercadoria você vai dar um desconto, vai dar um abatimento de 20%. Como é que você resolve? Como no caso anterior, vamos coletar os dados, tá certo? Então nós temos preço inicial ou preço de custo, R$ 40. Taxa de desconto, 20%. Você pode escrever na forma de fração ou então na forma unitária, 0,20. Perfeito?
utilizando a fórmula que você já conhece, P igual a P0 vezes O menos I, colocando os dados. Olha o que aqui nós temos, P igual a 40 vezes, abrindo parênteses, O menos 0,20, fecha parênteses. Fazendo a continha, como assim? 1 menos 0,20 vezes 40, você vai achar o valor de 32, que é menos que 40. Então, você fez o abatimento e o valor que você obteve, o valor que você vai vender a mercadoria é por R$32, tá certo? O valor atual é R$32. Tudo bem? Tá legal? Então veja só, essas duas situações a gente vai esclarecer um pouquinho mais com outros problemas que a gente vai resolver agora. Acompanhe aqui, vamos lá, paciência. Olha só que interessante. O dono de uma loja de eletrodomésticos comprou uma mercadoria por R$689. Muito bem? E quer vendê-la com lucro de 25% sobre o preço de venda. Calcule o valor de venda dessa mercadoria. Então olha só, se você pega as ideias anteriores, você tem situações de aumento, tá certo? E de desconto. Tranquilo? Esse problema é classicamente o problema de aumento, tá certo? Então, o que nós temos aí? Você tem uma mercadoria que foi comprada por um preço e você quer vender ela com lucro, tá certo? Mas como é que você estabelece essa ideia? O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma venda com lucro. E como é que você expressa isso? Você expressa isso da seguinte forma: a venda tem que ser igual ao preço do produto, preço de custo do produto, mais o lucro. Tá certo? Então olha só, é o preço de venda sendo definido pelo preço de custo mais o lucro. Tá certo? Então olha só, calma. Então nós temos preço de venda, preço de custo e uma taxa. Representamos o preço de venda por P, o preço de custo, preço inicial, o P0, e I é a taxa sobre o preço de venda. Tranquilo? 25%. E L é o lucro, olha só, o lucro que você vai ter nessa operação, 25% do preço de custo. Ok? Vamos com calma analisar esse quadro aqui e você vai verificar que é fácil, tá bom? Mais uma vez, calma. Vamos lá. P é igual a P0 mais L. Ou seja, preço de venda é o preço de custo mais o lucro, tá certo? Se a gente fizer umas continhas aqui, olha só como é que a gente tira o preço de venda. Certo? Como é que foi feito isso? Olha só. P é igual a P0 mais IP. Por que IP? É a taxa aplicada sobre o preço de venda. Tudo bem? Então é I vezes P aqui. Tranquilo? Agora vamos manipular essa linha aqui. P, esse IP não está somando? Passa para cá com sinal de menos. P menos IP igual a P0. Tudo bem? Acompanhando aí? P e P você pode colocar em evidência. E o que é que você faz? P dividido por P é 1 menos IP dividido por P, você acha aí, colocando entre parênteses, é igual a P0. Tudo bem? Esse P não está multiplicando essa quantidade aqui, 1 menos I. O que você faz? Você quer calcular só o valor de P, não é? Então você isola o P, escreve igual, vai ser P0 dividido por essa quantidade. Então vai ser P0 dividido por 1 menos I. Tudo bem? Então, traduzindo o que está escrito nessa continha aqui, você está calculando o quê? O preço de venda. E como é que você calcula o preço de venda nessa situação? Você pega o preço de custo e divide por 1 menos a taxa. Simples assim. Você pega o preço de custo, olha lá, preço de custo, divide por 1 menos a taxa. Ok? Partindo dessa tabelinha aqui, vamos colecionar os dados então. Preço inicial. Tá certo? Preço inicial, preço de custo. Quem é? 689. Então vamos anotar. 689. Precisa carregar esse zero isso aqui? Não precisa. Tá bom? Menos zero para fazer conta. Ok? Essa taxa aqui, olha só, ela está na forma percentual. Vamos passar essa taxa para a forma unitária.
Como é que você faz isso? Você pega 25, divide por 100. Olha lá, 0,25. Colecionamos dados direitinho, pegamos a informação que nos é útil, que nos vai fazer a continha. Vamos colocar aqui agora na fórmula então. Como é que nós procedemos então? Vai ser igual. Quem é P0? Que é o preço de custo. É o 689. Clicamos em cima. Certo? Vamos dividir esse valor. Vamos primeiro colocar um parênteses. Vai ser 1 menos a taxa de desconto. Quanto é a taxa de desconto? 25. Apareceu o endereço ali. Vamos fechar o parênteses, tá certo? E agora vamos calcular. Só dando Enter nós tivemos 918,6666667. Essa aqui é a tradicional e a famosíssima dízima periódica. Tá certo? Como o dinheiro só tem duas casas, então é 918,67. Que número é esse? É dinheiro, então como é que você lê? 918 reais com 67 centavos, tá certo? Então essa é a nossa resposta do problema. Qual era a situação que você tinha? Uma mercadoria custava um determinado preço, você aplicou uma taxa sobre o preço de venda e quer saber qual o valor de venda desse produto ou desse serviço. Olha só, fazendo a continha, 918,67, tá certo? Então a resposta aqui vai ser o que? 918,67 centavos. Tudo bem? Vamos pegar mais uma situação para ficar um pouquinho mais claro. Eu sei que você ainda está com dúvida, mas vamos trabalhar com cuidado e com calma. Aos poucos a gente vai compreendendo o assunto. 2. O valor de custo de um telefone é R$220. Foi vendido com 20% de lucro. Olha só, ele foi vendido com lucro sobre o preço de custo. Calcule por quanto foi vendido esse aparelho. Tá certo? Então é igualzinho à situação anterior. Tá certo? A gente quer saber qual é o preço de venda de um aparelho que custava 220 e se aplicou uma taxa de 20% sobre o preço de custo. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Qual é a definição de venda aqui no caso? Você tem um preço inicial de quanto? Preço de custo de quanto? 220. Qual é a taxa que está sendo associada a esse problema? 20% sobre o preço de custo. 20%. Mas como você já sabe, vamos passar para a forma unitária. Vai ser 20 dividido por 100. Tiramos 0,20, tá certo? Se quiser acrescentar mais um zerinho aqui, prontinho, 0,20. Agora que é interessante, como é que esse lucro vai ser calculado agora? É 20% sobre o preço de custo, tá certo? Então 20% sobre o preço de custo, o que é que você vai fazer? Vai fazer o seguinte, vai ser 0,20, tá certo? Vezes 220. Qual vai ser o lucro dessa operação? R$44, tá vendo? Muito bem, se você quiser diminuir os zeros aqui para deixar um pouquinho mais claro, ficar mais clara essa situação para você. Prontinho, 44. Percebeu? Qual vai ser a situação desse problema? Então, preço de venda vai ser o quê? O preço inicial mais o lucro, não é? Não é isso que vai definir esse probleminha aqui? Não vai nos ajudar? Olha só como essa equaçãozinha nos ajuda. É igualzinho a situação anterior, você tinha um preço de custo mais um lucro. Então vamos calcular da seguinte forma. Igual, olha só, quem é o preço de custo? Olha, é o 220. Achamos o endereço do 220. Mais quem? O lucro. Quem é o lucro? A gente acabou de calcular o lucro aqui, ó. 44. Teclando Enter, nós achamos aqui 264. Mas esse é 264, o que no caso? O que significa esse número? Qual o valor dele então? Uma moeda, não é? Então é 264
reais. Escrevemos então 264 reais. Tranquilo? Olha só, aparentemente são situações diferentes, mas olha só, aqui você calculou uma situação um pouco mais rebuscada, que era o preço sobre, que era a taxa sobre o preço de venda. Aqui não, olha só, é a taxa sobre o preço de custo. Percebeu alguns problemas, como eles têm certos detalhezinhos que você tem que ler com cuidado, tem que ler um pouquinho de paciência, coletar os dados certinho para poder não errar. A situação é a mesma, você tem uma mercadoria, essa mercadoria que vai ser vendida com uma taxa de lucro, só que uma situação era preço de venda, a outra situação era o preço de custo. Tudo bem? Com o tempo, com mais exercícios, praticando, você vai pegando o jeitão e vai se habituando a calcular essas quantidades. Tá certo? Vamos ver o terceiro problema para esclarecer um pouco mais ainda, certo? Aí você vai chegar a ficar feliz. Vamos lá. 3. Um aparelho de jantar foi vendido com prejuízo. Olha só, você não vende só com lucro, você vende com prejuízo também. Certo? Você vende com prejuízo, olha só, de 40% sobre o preço de custo. Sabendo que esse aparelho custou R$300, calcular o seu preço de venda. Então, que operação que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo uma operação que é o seguinte, olha, tá certo? A venda, ela vai ser igual, a venda vai ser igual ao preço de custo, mais o preço de custo menos prejuízo. Certo? A situação anterior que você tinha era o que? Eram dois probleminhas que estavam envolvendo o que? O que estava envolvendo esses dois probleminhas? Uma situação de quê? De lucro. Aqui é prejuízo, é diferente. Você entendeu? Por isso que carrega o sinal menos aqui, ó. Tranquilo? É uma venda, pegou um produto ou um serviço que tinha um determinado custo, só que está associado que é um prejuízo. Tá certo? Então olha só, o que é que nós temos aqui? P0 é um preço de custo, preço inicial. P é o P final, preço de venda, que a gente não sabe. E I é uma taxa, prejuízo de 40% sobre o preço de custo. Certo? E PJ nós estamos chamando de prejuízo. Entendeu? Se você nomeou direitinho aqui, olha como é que você escreve numa equação tranquila aqui. Essa linha é exatamente essa, só que você está escrevendo em forma de equação. P é igual a P0 menos PJ. Percebeu? Venda, custo, prejuízo. Tudo bem? Essa equaçãozinha aqui é importante para você poder resolver o problema. Então olha a situação que você tem aqui. Como é que eu calculo esse preço de venda no final? Eu preciso saber o preço inicial, o preço de custo, menos o prejuízo. Tá certo? Então vamos lá. Preço inicial, R$300. Tudo bem? Qual o valor dessa taxa aí que está associada ao prejuízo? Olha lá. Você está vendo aqui, olha, que é 40%, não é? Então vamos para a forma unitária. Vamos passar para a forma unitária. 40 dividido por 100 igual a 0,40. Tranquilo? Muito bem. E o prejuízo? Como é que você calcula o prejuízo? Olha aqui, ó. Prejuízo é o quê? 40% sobre o preço de custo. Então é esse número aqui, olha. Não prestando atenção. É 40% vezes o preço de custo, o preço inicial. Teclando Enter, você achou quanto? 120. Então teve o prejuízo de quanto, gente? R$120. Vendeu. Ele tinha um preço inicial antes da venda de 300, vai vender com prejuízo de 120. Pronto. Seu probleminha acabou, agora você só precisa fazer o que? Uma simples subtração. P0, preço inicial, 300. Ok? Menos o prejuízo, 120. Olha aqui o endereço, apareceu bonitinho. Se você fizer a diferença, 180. 180 o que? 180 é moeda. 180
reais. Tudo bem? Então, só recapitulando rapidamente, olha o que você tinha aqui. Você tinha duas situações. Problema 1, em que você tinha um produto com determinado preço e queria vender ele com lucro, só que esse lucro era sobre o preço de venda. Olha só como você resolvendo uma equaçãozinha tranquila, com calma, colocando os dados, você consegue chegar no resultado, tá certo? Olha a outra situação que também é semelhante à primeira, onde você tem um produto que quer vender com lucro, mas só que sobre o preço de custo, tá certo? E olha só como é que você tira também, organizando os dados, fazendo as continhas pertinentes, tá certo? E a última situação em que você tem o que? Um produto ou serviço que é vendido com prejuízo, associado ao preço de custo. Como é que você faz a conta? Coloca esses valores na tabelinha, estabelece direitinho a equação que você precisa usar, lembrando sempre que tem essa situação, perfeito, e você resolve o problema. E se fosse preço de venda? Lição de casa para você praticar, tá bom? Eu espero que tenha sido útil esse conteúdo, eu espero que você tenha apreciado, tenha, ao final das contas, ficado feliz com ele, tá certo? E aguardo você numa outra oportunidade. Agradeço muito a sua atenção, tá? Se você passar lá no meu blog, tem mais problemas, tem mais material para você consultar e estudar, tá bom? Tchau, até uma outra oportunidade.